Olá! A Justiça Eleitoral determina que os 3 vereadores de Bauru cassados devem deixar o mandato. E você vai ver ainda que a greve dos funcionários dos hospitais da cidade acabou, mas as dificuldades no sistema de saúde pública ainda não. Vaga tem, mas não tem médico. E saiba mais sobre a arte conhecida como marchetaria. A Câmara de Vereadores de Bauru recebeu hoje a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que determina que os vereadores Fabiano Mariano, do PDT, Fernando Mantovani, do PSDB e Faria Neto, do PMDB, percam o mandato. Por volta de 1h30 da tarde, um representante do cartório eleitoral entregou o documento ao presidente da Câmara, Sandro Bussola. Para ele, ainda existem dúvidas em relação aos nomes que devem assumir como suplentes. Só definido que se é o partido ou se é a coligação que será feita a indicação de suplente, essa mesa já vai acatar e tomar posse e dar posse para quem tem que ser dado. Eu preciso oficializar o suplente tem que comparecer a essa casa para a gente executar no caso a diplomação. Um dos advogados dos vereadores cassados também esteve na Câmara durante a tarde de hoje. Ele informou que já entrou com recurso no tribunal em São Paulo. Na opinião dele, os 3 devem permanecer na Câmara. Como houve o protocolo dos embargos de declaração, enquanto não houver o julgamento dos embargos de declaração, essa decisão fica suspensa. Então, o que nós aguardamos agora é que a Casa oficie ao juiz eleitoral aqui da comarca de Bauru para que seja aclarada essa situação e assim eles permaneçam no cargo até o julgamento final dos embargos. O simples protocolo do embargo ele já garante o efeito suspensivo e a permanência dos vereadores? De acordo com a jurisprudência que nós estamos trazendo do próprio Tribunal Superior Eleitoral, sim. Segundo o cartório eleitoral, a decisão da Justiça deve ser cumprida imediatamente, exceto se houver uma decisão que suspenda os efeitos da cassação. Agora há pouco, a Câmara Municipal recebeu um comunicado da Justiça Eleitoral determinando que os diplomas dos 3 vereadores sejam cassados. Os suplentes das coligações correspondentes, José Roberto Segala, Artêmio Caetano e Miltinho Sardim, têm até 24 horas para apresentar a declaração de bens e deverão ser empossados em até 15 dias. E o assunto agora é saúde. Como se não bastasse a crise hospitalar que persiste em Bauru, a Prefeitura tem um outro desafio, que aliás não é exclusivo da cidade: contratar médicos. Nesta semana foi aberto um concurso público para o preenchimento de 10 vagas para médico clínico. É mais uma tentativa de suprir o déficit de profissionais. Nós fomos ouvir representantes da saúde para entender o porquê dessa dificuldade. Em recente visita à cidade para participar de um encontro político, o ministro da Saúde usou o exemplo de Bauru para justificar o programa Mais Médicos, que estimula a contratação de profissionais nacionais e estrangeiros para trabalhar no interior do país. O Rodrigo fez um concurso oferecendo R$ 1.300 por 12 horas de trabalho. R$ 1.300 por 12 horas de trabalho. Se a pessoa trabalhar 10 dias no mês, ele vai ganhar R$ 13.000. Ele ficou todo feliz, porque na chamada primeira do concurso apareceram 38 médicos. Ele disse que até tomou uma cervejinha à noite para comemorar. Quando ele convocou, dos 38, apenas 5 eram médicos formados que poderiam trabalhar. Nós estamos falando da cidade de Bauru. Essa história se refere ao concurso que deveria contratar médicos para a UPA Geisel Redentor, inaugurada há cerca de 10 dias. A unidade foi aberta com atraso. A gente tem uma escassez de profissional. A UPA só não foi aberta antes pela falta de médicos. A UPA precisa de 14 médicos para funcionar, mas como a prefeitura só tinha 5 novos profissionais, o quadro precisou ser preenchido com médicos de outras unidades que vão acumular plantões. Esses médicos que vão acumular os plantões aqui em outras unidades, eles vão acabar gerando aqueles super salários que a gente vem acompanhando.
Nós não temos outra saída. Enquanto as universidades, como a Unesp e a USP, não abrirem novos cursos de medicina dentro do estado de São Paulo, para que a gente possa ter mais médicos para atender a população, infelizmente, é dessa forma que a gente acaba tendo que trabalhar. O secretário municipal de saúde também acredita que uma faculdade de medicina resolveria grande parte dos problemas de saúde na cidade. Uma escola médica na nossa cidade seria uma coisa extremamente importante, não só para Bauru, mas para toda a região. Nós teríamos mais médicos, nós teríamos melhor formação, nós teríamos uma reconfiguração do nosso sistema de saúde. Eu acho que seria extremamente positivo. Hoje, a rede municipal de Bauru conta com 218 médicos. A cidade tem ao todo 909 desses profissionais. É uma média de 2,6 médicos a cada 1.000 habitantes. O índice é mais alto que a média nacional e supera, inclusive, a meta do Ministério da Saúde, que é ter a cada 1.000 brasileiros 2,5 médicos. Mesmo com números tão favoráveis, Bauru ainda tem deficiências por se tratar de um polo de atendimento na saúde e receber pacientes de toda a região. O maior gargalo é na saúde pública. Para a rede municipal funcionar com capacidade total, faltam cerca de 30 profissionais, segundo o secretário Fernando Monte. Para ele, a dificuldade não é só de Bauru. O fator principal é que faltam médicos no mercado. Nós estamos numa região, aqui é a região de Bauru, ela tem uma média, está dentro da média do estado, mas é uma quantidade de médicos por habitante menor do que outras regiões, outras cidades que são centros de região, como por exemplo Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Essas cidades, inclusive, têm escolas médicas que eu acho que contribuem positivamente para a quantidade de médicos na cidade. O município até se inscreveu no programa Mais Médicos, mas Bauru não está em região prioritária. E o número de médicos aprovados nessa primeira chamada do programa cobriu apenas 6% da demanda das cidades. Em visita a Bauru, na inauguração da UPA Geisel Redentor, o ministro da Saúde afirma que não vai hesitar em contar com profissionais estrangeiros, inclusive para atender Bauru. Todo mês, médicos brasileiros que queiram atender a população no interior das grandes cidades, na periferia das grandes cidades, serão bem-vindos ganhando R$10.000 líquidos mensais e mais ajuda de deslocamento, além do apoio da universidade. Se precisar pegar médicos em outros países para atender a população de Bauru que precisa, o Ministério da Saúde vai até outros países para atender a nossa população. Em entrevista à nossa equipe, o secretário municipal de saúde afirmou que Bauru não deve contar com o programa Mais Médicos nesse primeiro momento. O programa fornece profissionais para trabalhar no atendimento básico de saúde. Monte disse que as principais carências no quadro de médicos da rede municipal são de clínicos gerais e pediatras. A gente continua a falar desse assunto ainda nesta edição. O coordenador do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, aqui em Bauru, o médico Carlos Alberto Gobo, conversa com a gente ao vivo. E você viu ontem aqui no Nesp Notícias que depois de quase 20 dias, finalmente a greve dos funcionários dos hospitais públicos administrados pela FAMESP acabou. O repórter Tárcio De Lucas conversou com o Antônio Rúgulo, presidente da FAMESP. Com o fim da greve dos trabalhadores da FAMESP, aos poucos serão reagendadas as consultas e procedimentos eletivos não emergenciais. Sobre esse assunto eu converso com Antônio Rúgulo Júnior, que é vice-presidente da FAMESP. Dr. Rúgulo, dentro de um mês existe essa expectativa que os agendamentos sejam refeitos? Sim, a expectativa é essa, porque o hospital volta agora a trabalhar com a capacidade normal dele. E esses que deixaram, os procedimentos eletivos que deixaram de ser feitos durante a greve vão ter que ser encaixados dentro da agenda atual. Qual hospital principalmente isso ocorre? Principalmente no hospital estadual. E no hospital de base, como ele é mais de urgência e emergência, essas cirurgias não deixaram de ser feitas. Ficou definida também a criação de uma comissão para acompanhar a situação dos trabalhadores, as condições de trabalho e também de salário. Como vai funcionar essa comissão? Bom, eu não conversei ainda com o sindicato, mas a ideia que eu tenho é que tenha representante de todas as unidades de saúde da FAMESP, Hospital de Base, Maternidade, o AME, Manoel de Abreu e o Hospital Estadual. Além disso, colocaríamos algumas pessoas da administração, como assistente social, psicólogo
e alguém do RH também nessa comissão. Existe prazo para que ela seja formada? Pretendo fazer isso o mais breve possível, talvez já a semana que vem. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que a greve terminou depois do acordo que prevê reajuste salarial entre 6,5% e 12% aos trabalhadores, dependendo da faixa salarial. Tárcio De Lucas para o Nesp Notícias. No próximo bloco, a gente fala com Carlos Alberto Gobo, do CREMESP. O assunto é a falta de médicos. Já voltamos. A gente mostrou agora há pouco as dificuldades encontradas pela cidade de Bauru para conseguir contratar médicos. Agora vamos saber o posicionamento da classe médica. Conversamos com o coordenador em Bauru do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, o médico Carlos Alberto Gobo. Doutor Gobo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui, estendendo o convite. Gobo, acontece alguma coisa de muito específico em Bauru que a rede pública municipal tem dificuldade de contratar médicos ou é algo que reflete um cenário que é nacional? Não, reflete um cenário nacional, um cenário totalmente equivocado, em que, infelizmente, o SUS ele procurou lidar com a saúde hoje como um empurra, um jogo de empurra. São três estruturas de poder, federal, municipal e estadual, e que nem sempre se conversam de forma harmônica como se espera encontrar no SUS. Bauru é um reflexo disso, né? A crise É um hospitalar que se agrava disso. na cidade. Eu acho que é uma amostra extremamente representativa do que acontece no país. Então, por isso, os médicos recém-formados, eles preferem não prestar concursos na área da saúde pública? Veja, olha, eu tive a oportunidade de vir para Bauru, eu estou formado na Unesp há 30 anos. Logo que terminei a residência médica, eu vim para Bauru. Então, tem 27 anos que eu estou aqui em Bauru. E tive a oportunidade de ocupar um cargo na prefeitura numa época em que nós tínhamos 256 médicos contratados para a prefeitura. Isso em 2091, levantei esse dado. Eram 256 médicos contratados para a prefeitura, numa população de médicos que tinha em Bauru estimada em 400 médicos. Ou seja, mais da metade dos médicos que moravam aqui em Bauru se interessavam em manter um vínculo com a prefeitura. Né? Por que hoje, passados mais de 25 anos, nós temos um aumento da população de mais de 100 mil habitantes e nós temos hoje uma redução de médicos para 218 médicos, com toda uma necessidade crescente que houve nesse aumento da população. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: o que está acontecendo? Será que é só dinheiro? Será que é dinheiro? Nós estamos vendo aí essa enxurrada Quando teve essa crise da prefeitura aqui, eu fui um dos primeiros a levantar e falar: se a prefeitura não fizer um plano de carreiras e salários para o médico da prefeitura, ela não vai atrair novos médicos. Se a prefeitura não criar um ambiente de trabalho menos hostil, porque quem entrar hoje no pronto-socorro e fazer uma visita no pronto-socorro vai entender por que médico, por dinheiro do mundo, não vai trabalhar lá. Na sua visão, um problema de falta de estrutura da rede? Existe uma falta de estrutura, existe condições de trabalho que acabam fazendo com que o médico que trabalha ali, ele fica vinculado a uma imagem ruim de prestação de saúde. Qual médico que está no início da sua carreira, que quer ter o melhor das referências e construir na cidade uma estrutura em que ele possa ter consultório, que ele possa ter reconhecimento, e ele chega assim: não, mas você vai trabalhar ali, vai ser lá, toda hora é palco de notícias no jornal, toda hora é palco de pacientes ali nos corredores. Então, não existe uma estrutura, um ambiente saudável para o médico trabalhar. E esses super salários que a gente vem acompanhando de médicos que acumulam plantões, quer dizer, o rendimento financeiro pode ser grande, dependendo do quanto esse médico trabalha. Olha, eu tenho certeza que isso causa um constrangimento à grande maioria dos médicos daqui de Bauru. Porque, na verdade, isso é uma minoria, é um grupo pequeno de uma dezena de médicos, né, hoje dentro da prefeitura, que realmente a prefeitura, com essa política equivocada da prefeitura, ela mesma se tornou refém desses médicos. Porque com essa falta de médico, eles ali dentro, eles dão um número de plantão que é absolutamente incompatível com uma produtividade boa. Essas pessoas, se você somar o tempo que ele fica ininterruptamente dentro dessas estruturas, num nível de estresse grande, que é um atendimento de urgência, em que a pessoa precisa de um raciocínio rápido, né? Então, o que acontece? É lógico que a qualidade cai, né? É lógico que os erros vão ocorrer com mais frequência.
E aí está aí o jornal para não desmentir, né? Então, eu acho que esse tipo de política equivocada, os colegas, lamento que os colegas que se submetam a esse regime de trabalho e acaba até expondo a toda uma categoria a dizer assim, tá vendo como eles são marajá? Assim, não é a verdade. A grande maioria dos médicos dentro da prefeitura não ganham isso. Pode ver que ganham salários na faixa de 6 mil reais. Em relação à faculdade de medicina, que foi apontada como uma provável solução para resolver esse déficit de profissionais, na sua visão ajudaria? Veja, a faculdade de medicina, principalmente, nós nunca fomos contra vir para Bauru uma faculdade de medicina da Unesp ou da USP para cá. É óbvio que uma faculdade de medicina, ela sempre contribui aí com um volume maior, uma concentração maior de médicos que acabam se formando e ficando na região ou ficando na própria cidade. Agora, o Conselho fez um trabalho muito bom, que chama Demografia Médica. Nós fizemos um estudo nos últimos 30 anos, o que aconteceu com os médicos no país todo, nas faculdades de medicina do país todo. Mais de 70% dos médicos que se formam na região norte e nordeste migram para o sudeste. Quer dizer, há uma distribuição equivocada desses profissionais. Exatamente. Né? Todos aqueles médicos que vieram de Cuba no passado, que fizeram a revalidação do seu diploma como a lei, dentro da ordem, né? dentro daquilo que a gente chama da ordem democrática de um país sério, eles sabem o que eles fizeram? Estão tudo aqui no estado de São Paulo ou na região sul-sudeste. Eles acabaram o tempo que eles tinham para ficar lá no Nordeste, lá obrigatórios, e migraram para cá. Então, o que nós percebemos? O que prende o médico na região não é a faculdade de medicina. O que prende o médico na região é a formação, a pós-graduação da faculdade de medicina, ou seja, a residência médica. Porque justamente no momento em que o indivíduo desloca lá do Nordeste, vem fazer residência médica aqui, solteiro. Porque tem a estrutura aqui, solteiro, né? Faz a estrutura, daí ele acaba se envolvendo com alguma moça ou algum moço da região. Permanece na cidade. E permanece aqui na região, não volta para a sua região. Isso é o que acontece. Então, o que a gente é mais importante do que se montar, porque nós vimos hoje, o número de faculdades de medicina que tem hoje, que são 211 faculdades, 209 faculdades de medicina, mais 30 que estão já em processo de ser autorizadas pelo MEC, né? Com essas 211, até 2050, nós vamos ter 4,7 médicos por 1.000 habitantes. Quer dizer, vai superar muito a meta. Nós vamos atingir em 2026 aquilo que a frente dos municípios estavam querendo, que é 2,75 médicos por 1.000 habitantes. Bauru hoje tem 2,69 médicos por 1.000 habitantes, pelos dados do Conselho, que é muito semelhante de vocês, um pouquinho mais. Então, o que eu vejo, assim, é esse dado mágico? Não. É os cubanos que vão vir para cá? Eu acho que o ministro ele devia dar para os cubanos, como kit para ir lá para essas regiões que hoje a Rede Globo, ela por várias vezes mostra, está fazendo uma série de coisas, mostrando os lugares aí do país, como é que isso é feita a medicina, certo. Deve dar 1/3. Porque a única coisa que o médico vai fazer é rezar junto com as mulheres, com as benzedeiras da região, para ver se cura. Tá certo, Gobo. Muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Obrigado. Agora, no próximo bloco, vamos falar de uma forma de arte. Conheça as técnicas da marchetaria. Voltamos já. De volta com o Unesp Notícias, a gente fala do tempo. A frente fria que avança pelo estado de São Paulo baixou as temperaturas em todo o estado nesta quarta-feira. Aqui em Bauru, a população teve que se agasalhar mais hoje. E foi no início da tarde que a temperatura ficou mais baixa, fez 15 graus. Com a alta nebulosidade, é bom se preparar, porque vai continuar a chover a qualquer hora do dia, o que diminui a sensação térmica. E de hoje para amanhã, uma massa de ar polar deve derrubar ainda mais as temperaturas. Veja os detalhes no mapa. Chove nas regiões nordeste e leste do estado. Amanhã o tempo continua instável, com chances de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Em Bauru, o tempo permanece nublado amanhã, mas com poucas chances de chover. A umidade do ar agora é de 73%. Os ventos sopram a 10 km por hora. Hoje a temperatura mais alta foi de 22 graus. Amanhã não deve passar dos 17 aqui em Bauru, em Agudos e em Piratininga. Transformar pedaços de madeira em arte. Essa é a marchetaria. Por meio de cortes e combinações de cores, um pedaço de madeira pode virar um quadro. Eu vou demonstrar como fazer os cortes.
Marcelo é marcheteiro há mais de 15 anos. Ele era marceneiro e, num projeto social, descobriu que a madeira também pode se transformar em obra de arte. A marchetaria, ela começou num trabalho social, onde eu instruía as pessoas a gerar renda. E o que era uma dedicação voluntária acabou virando a minha profissão, a minha atividade principal hoje. Hoje, além de artista, ele dá cursos sobre a técnica. Colocar um amor nesse negócio, o amor na arte. Neste curso, oferecido pelo SESC de Bauru, que teve duração de 3 dias, a procura foi grande. Necessidade de fazer alguma coisa, de se ocupar, e ocupar um pouco a mente, né? Porque aposentado fica um pouco ocioso. E qualquer pessoa pode aprender a técnica. Na bancada de trabalho, objetos simples que muita gente guarda em casa. Estilete, réguas, lixa, cola branca, verniz e uma base para cortar. E, claro, as madeiras. A combinação entre diferentes tipos de madeira é que vai dar cor ao desenho. E o contraste depende da escolha e do gosto do artista. A primeira lição é sobre como cortar a lâmina. E a precisão deve acompanhar o marcheteiro em todas as etapas de produção. Ao medir e decidir a espessura e o tipo de recorte da lâmina, e em seguida, ao cortar as peças. Essas madeiras, por exemplo, já receberam uma demão de cola branca e o corte deve ser do lado da cola, para facilitar. É preciso também ter mais cuidado do que força e paciência para passar o estilete 1, 2 ou até mais vezes, dependendo do tipo de madeira. O que garante a qualidade de uma peça de marchetaria é a precisão de cortes. E essa também é a grande dificuldade dessa arte. A Eulália, por exemplo, corta com cuidado a lâmina de madeira. É cuidado e também carinho. Eulália, é difícil? É difícil. Vale a pena? Vale. Para os iniciantes, a atividade até parece ser difícil. Mas nada que supere a vontade de colocar a mão na massa, ou melhor, na madeira. Eu tentei, mas não tive muito sucesso. Já o seu Antônio ficou animado e já faz planos. Pretendo fazer assim para casa, né? Algumas coisas para casa, porque a gente tem que sempre aprender, né? Tá? Então vamos ver se sai alguma coisa. Vai sair sim, seu Antônio. Depois de cortar tiras de madeiras de várias cores, o segundo passo é escolher as formas. Esses pequenos losangos, por exemplo, vão poder formar vários outros desenhos. A finalização é feita com um ferro de passar roupa. Ao passá-lo sobre o losango, a cola que foi aplicada antes do corte se solta com o calor e ele é fixado. Mais um exercício de paciência e precisão. É sempre uma alegria de viver, uma coisa a mais que se aprendeu na vida, ao longo dos tempos, né? Cada dia se aprende uma coisa nova, entendeu? E pra gente é maravilhoso. É terapêutico. É sempre muito gostoso, a gente conversa e aprende coisas novas. É sempre muito bom fazer os cursos aqui. Se o processo faz tão bem, imagine só quando a peça ficar pronta. Você pega uma simples caixa de MDF que custa, sei lá, R$5 e reveste com o trabalho em marchetaria e ela vira uma caixa de R$50. E como as marcenarias têm muita sobra, isso é muito comum você encontrar, né? A sobra na marcenaria, é muito barato de você conseguir matéria-prima, né? Então, fazendo uso dessa sobra, você consegue gerar renda. A marchetaria não pede mãos experientes de marceneiros. Todos podem se aventurar, mas uma coisa vale para todos. Para alcançar bons resultados, é só se dedicar. Tá orgulhoso do trabalho? Muito. Tá um pouco imperfeito, mas com a prática vai ficar muito bom, se Deus quiser.
O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta. Tchau! Thank you.